tem de filho do diabo, mercenário atrás de púlpito, hoje engravatado, de Bíblia na mão, pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 9:27 diz: partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, ele em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu seja capaz de fazer isto? E responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. E os olhos deles foram abertos. E Jesus os advertiu então severamente: cuidai para que ninguém saiba disto. Contudo, ao partirem, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Amém, irmão? Pode sentar. Irmãos, é meio difícil receber um benefício do Senhor e isso não ser transparente na nossa vida, né? Quer dizer, para nós que amamos ao Senhor, que tem pessoas que têm vergonha de Deus, de alguma forma, que mesmo recebendo benefícios deles, ainda assim ocultam por completo, tanto no seu viver do dia a dia, quanto mais ainda dá testemunho. Mas nós que temos a sintonia com o Senhor, que o nosso objetivo é andar com Jesus, que temos entendido as coisas, seria difícil, né, Jesus chegar e dizer assim: não fala para ninguém do que eu te fiz. Aí surge uma rodinha, surge uma conversa, surge um contexto e você tem que segurar aquilo ali. É difícil. Por isso que acontece com esses homens no verso 31, né? Contudo, ao partirem, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Eles não conseguiram se conter. A alegria deles, a unção que estava sobre eles, era algo demais. Acho que Jesus pediu algo muito duro para esses homens. Muito duro. Mas veja que o verso começa dizendo que 2 homens cegos clamaram: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos. Quer dizer, eles foram clamando e Jesus foi seguindo. Depois Jesus entra na casa, eles entram atrás e Jesus diz: o que vocês querem? Vocês acreditam que eu seja capaz de fazer isso? Aí, sim, Senhor. E Jesus tocou-lhe os olhos: seja feito conforme a vossa fé. Esse tocar dos olhos, nós sempre conversamos sobre isso e entendemos que Jesus toca os nossos olhos quando você é capaz de ver isso no espiritual, a sua libertação, a sua compreensão das coisas espirituais. As coisas não acontecem em um processo imediato. Não acontece. Veja, o cego de Jericó, que é descrito clamando à beira do caminho. Todo mundo manda ele se calar. Jesus está passando pertinho dele, ele ouve o movimento. O que é isso? Jesus, filho de Davi, está passando aí. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos tentam fazer com que ele se calasse, mas ele permanece gritando. Ele não tem a atitude de se levantar e seguir os passos da multidão. Não sei exatamente como estava a situação ali, mas ele grita, que Jesus, depois de ter passado, para e diz: chamai-o. Jesus não passou na beira do caminho e disse: aqueles cegos ali, tragam eles a mim. Não foi isso. Esses daqui tem um detalhe. Veja, eu entendo por esta versão que eles, partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, eles seguiram
e não seguiram calados, seguiram clamando, e Jesus não deu bola para eles. Diz aqui que entrando ele com letra maiúscula, entrando Jesus, né? Entrando ele em casa, aproximaram-se. Jesus foi até chegar lá na casa que ele tinha para entrar, e os homens vieram atrás, e eles eram cegos, eles vieram com dificuldade, eram cegos, vieram com dificuldade e não, estou ouvindo as pegadas de Jesus, estou ouvindo os passos de uma multidão, é por aqui, ó, sei lá se ele grudou em alguém, ó, me ajuda a seguir o mestre, e Jesus, tem compaixão de mim. Diz aqui que eles seguiram Jesus clamando. Então esse foi o primeiro estágio da vida deles, primeiro estágio espiritual da vida deles. O segundo estágio foi aquele milagre de ter os olhos abertos. Mas eu vou dizer, sempre que eu vejo isso na Bíblia, ter os olhos abertos, eu me lembro daquela questão em que Jesus faz lodo com a saliva, passa nos olhos de um homem, se não me falha a memória, é exatamente esse episódio. Eu sei que o homem diz, o que tu está vendo no episódio? Aí ele diz, eu vejo os homens como árvores. Vejo os homens como árvores. Nós sabemos que o homem tem como simbologia a árvore, ou seja, talvez aquele homem tivesse, vamos assim pensar, a calibragem do milagre foi tanta que o homem começou a ver uma realidade espiritual muito maior. Deixa eu viajar um pouco aqui, irmão. Aí Jesus falou assim, fiz milagre demais, peraí, não, vamos retroceder um pouco esse milagre, e agora? Não, agora eu estou vendo os homens normais, tá, eu quis tanto te abençoar que eu acabei extrapolando, vamos pensar nisso aí, irmão. Mas enfim, porque eu vejo os homens como árvores, é muita coincidência para simbologia, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, vai ser como árvore plantada junto a ribeiros. Isso aí me faz viajar muito, ou seja, eu penso nesse estágio do nível espiritual, essas coisas que vão acontecendo nas nossas vidas. Essas coisas são as coisas impressionantes de uma caminhada, de quem está seguindo Jesus, mesmo cego, mas está seguindo. Diz aqui que eles, cegos, o seguiram e clamando. Não é assim o retrato de todos nós? Ou no começo, quando você veio para o evangelho, não, deixa comigo que eu estou sacando tudo, estou entendendo, não, o pastor pregou, e eu compreendi tudinho que o pastor pregou. Ora, faça-me o favor, né? Eu vou dizer assim, você nasceu superdotado, que isso nunca aconteceu com ninguém. A gente ouve e não entende. Os discípulos não entenderam. Depois pegava Jesus, Senhor, o que quer dizer aquilo? Aquilo é isso, isso e isso, não é? E às vezes a coisa era tão fácil que Jesus dava uma bronca. Senhor, o que quer dizer aquilo? Nem vocês entenderam aquilo? Lembra da passagem? Nem vocês entenderam aquilo? Não, Senhor, não entendemos. Ou seja, às vezes a coisa pode ser até muito fácil, mas, e tem mais, eles tinham uma raiz nos Antigos Testamentos, né? No Antigo Testamento, e nem assim entenderam. Jesus se admirou, nem vocês entenderam isso? Aí Jesus vai e explica. Jesus pode te dar bronca, mas ele vai te explicar, porque ele sabe que sem conhecimento você perecerá. O meu povo é destruído por falta de conhecimento, diz a Escritura. E como é gloriosa essa palavra, como ela é pesada e verdadeira. Então, você pode, irmão, estar cego, mas o caminho é seguir Jesus. Eles conseguiram, mesmo cego. É a nossa simbologia. Nós enxergávamos como esse olho, mas nosso entendimento espiritual era cego, mas nós seguimos Jesus, porque alguma coisa nós já havíamos entendido, que havia ali uma verdade a ser analisada, compreendida e absorvida. Eu não estou
entendendo muito bem a questão na sua totalidade, mas aquilo que eles haviam entendido da passagem de Jesus já foi o bastante para eles terem uma atitude, se levantar e dar um jeito de seguir Jesus, mesmo cego, e ia clamando e ia gritando atrás dele. Não é o nosso retrato? Tem que ser o nosso retrato. Até que o milagre aconteça e o teu entendimento, eu entendo esse abrir dos olhos, né? E o teu entendimento se processe e você possa ver realmente quem é Jesus, porque não via. Estavam seguindo e clamando sem saber quem era Jesus. Eles estavam seguindo, clamando: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Estão cegos. Se aparecesse qualquer dos apóstolos ali perto deles e dissesse: diz aí, eu sou Jesus, eles não iam acreditar? Iam acreditar. Não estavam contemplando, não estavam vendo a formosura do Filho do Homem, não estavam entendendo bem o processo, mas estão clamando, clamando, clamando. E quem clama por Deus, pelo Deus verdadeiro, nunca é enganado com nada nem com ninguém. Então eles vão clamando, 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 como cegos, tateando, se equilibrando daqui e dali, vão seguindo Jesus até que o milagre maior acontece. Aí ele diz: ah, eu te conhecia de ouvir falar, agora te vejo os meus olhos. Há um doce espírito aqui. Então, irmão, esse é o teu caminho. Deixa eu te ofender. Ô seu cego, esse é o teu caminho. Mesmo cego, vai clamando, vai adorando, vai gritando, que vai chegar uma hora que ele vai dizer: afatá. Teus olhos vão se abrir e tu vai dizer: é esse o meu Deus. Maravilhoso esse Deus, muito poderoso. Falar de Jesus é ter dores de parto, irmão, louco para partir. É tremendo demais esse Deus maravilhoso. Bendito e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Então, o que acontece? Jesus, você não segue Jesus já compreendendo as coisas. Paulo diz: desenvolver a vossa salvação, né? Existe um crescimento espiritual. A Bíblia diz: aquele que é espiritual a tudo discerne, de ninguém é discernido. O que é espiritual discerne as coisas espiritualmente. Você é espiritual? Amém, você é. Mas você não é um ancião espiritual, é só um adulto. Tem uns aqui que ainda são crianças espirituais. Não é no corpo não, é na mente. Mas o Deus que faz o milagre do 17 está aqui, irmão, só depende de tu. Só depende de você, meu irmão. Tu sabe quem sou eu? O que eu represento para o reino de Deus? Isso só se você for para o teu cantinho, para Jesus disser afatá e abrir os teus olhos, senão tu nunca vai saber o que eu represento para o reino de Deus. Pior do que isso, talvez, é você não saber o que você mesmo representa para o reino de Deus. Porque essa foi minha oração há muito tempo. Deus, eu quero saber por que o Senhor morreu na cruz por mim. Por quê? Eu não vejo nenhuma razão, nenhum sentido. Não vejo nenhuma razão de alguém morrer por um rato de esgoto que nem eu. Se o Senhor fez, Deus me mostra, me ensina, me diz por que o Senhor morreu na cruz por mim. Porque uma vez um pregador, ele dizia o seguinte: olha, Jesus te ama tanto que se você fosse o único habitante do planeta Terra, ainda assim Jesus viria do céu para se pregar a si mesmo na cruz para resgatar a tua alma. Esse é o amor que ele tem por ti, esse é o preço da tua alma. Eu falei: como? Ah, então Jesus não veio morrer pela humanidade simplesmente porque ele ia salvar uma multidão. Não, ele olhou para lá e disse: não, pai, eu vou cumprir o projeto, eu vou lá morrer porque são milhões de almas. Não, se fosse uma alma ele teria vindo. Uma alma vale mais que o mundo inteiro.
Uma alma de um salvo vale mais que o mundo inteiro perdido. Porque da alma desse um salvo sairá um perfeito louvor para alegrar o coração de Deus e proclamar a sua dignidade, sua honra. Então, irmão, a nossa caminhada, a gente vai tateando. Às vezes a gente já enxerga algumas coisas. É como se Jesus tivesse aberto os nossos olhos. Naquele caso que eu contei do homem que viu os homens como árvores, vou chamar agora de primeiro estágio, como se Jesus tivesse aberto os nossos olhos em um primeiro estágio. Mas a gente ainda não está discernindo bem as coisas. Eu estou vendo os homens como árvores. Essa não é a visão correta para quem está vivendo num planeta Terra. Tu não pode ver o homem como árvore. Talvez Jesus esteja olhando para os homens e vendo eles como árvores. Mas eu mesmo não posso vê-los como árvores, porque eu estou ainda nesse plano terreno. Então a minha visão é olhar para o homem e ver o homem como homem. O ser humano tem que ser visto como ser humano. Mas o que acontece nas nossas vidas são os muitos estágios que nós precisamos passar por eles, sempre clamando, suplicando, pedindo misericórdia e seguindo adiante, procurando conhecer, compreender, entender. Essa é a nossa obrigação. Todos nós temos direitos e deveres. Se você não entender esse dever, essa obrigação de buscar a face de Deus, tu está pensando que sair da tua casa e vir sentar no banco da geração de Jesus Cristo é o bastante para você? Não me mate de rir. Isso nunca foi o bastante para ninguém. O meu ministério não foi alcançado dentro de igreja, meu ministério foi alcançado dentro de quarto. Nem ouses pensar que tu, pelo simples fato de sentar num banco de igreja, que tu vai para o céu. Se fosse assim, Deus não teria mandado escrever aqui, ó, Centro de Seleção e Justiça. Algumas pessoas diziam assim: a porta do céu, né, irmão, é estreita, né? Eu costumo dizer o seguinte: depois que Deus mandou fundar a geração de Jesus Cristo, Ele pegou a porta do céu que era estreita, fatiou ela em 10 e disse: ela agora é assim, ó, estreitíssima. Ainda mais que Deus tem feito coisas tremendas e tem me dado entendimento. Se eu paguei o preço, se eu sofri, se eu sangrei, por que eu vou escancarar a porta para outros? É assim que funciona? Não, não é assim não. Eu não estou aqui para escancarar a porta para ninguém não. Eu estou aqui para estreitar a porta. Alguém pensou que eu estava aqui para escancarar a porta? Está enganado. Escancarar a porta é dizer assim: vem cá que Jesus te ama. Aqui tem essa pregação nesse ministério. A porta do céu não é para qualquer um não, meu irmão. Vagabundo não entra, safado não entra, quem ludibria os outros não entra, canalha não entra, mercenário não entra, quem está com a visão grudada neste mundo, esquecendo as coisas espirituais do reino, não entra. A porta está muito estreita. E eu aqui sondo o caráter de muitos. Sondo o caráter de muitos e me torno a porta. Alguns que querem alguns espaços, eu corto, eu podo. Ué, não é isso que está escrito? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não dá fruto, ele corta, lança fora. Mas a que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. É exatamente assim que as coisas funcionam, irmão. Você precisa entender essa sua caminhada. A sua visão espiritual, ela vai sendo aberta dia após dia, nos processos, nos níveis espirituais que Deus tem a tratar. Uma hora tu ainda está vendo embaçado e pensa que está vendo coisa grandiosa. Eu estou vendo aquilo ali como uma grande árvore. Não, essa visão está errada. E agora, o que você vê? Agora eu estou vendo certo. São os processos que Deus tem nas nossas vidas, sabe? Mas não pensa que, Jesus, estou aqui. Está aqui como?
Não, Jesus, eu estou aqui, eu vim clamando pelo caminho, com dificuldade, olha, eu sou cego, está vendo? Você está vendo aqui o meu cotoco, a minha bengalinha, Senhor? Eu tive que pedir ajuda, ocupar os outros, me humilhar para pedir socorro, para que eu pudesse chegar até aqui. Senhor, tem misericórdia de mim, deixa eu ver se tem pegadas lá atrás sua mesmo, ou se alguém te trouxe no colo, ou se você veio mesmo pisando no chão por conta própria. Deixa eu ver. Posso ver as suas pegadas, então seja feito conforme a tua fé. Se não tem tuas pegadas, tu está pensando que evangelho é ser carregado no colo por alguém? Evangelho é sangue, suor e lágrima. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então, meu irmão, essa é a realidade. Deus tem projetos nas nossas vidas que vão sendo esclarecidos dia após dia. Nós ainda não somos, nenhum de nós, não somos o que havemos de ser. Deus ainda tem muitas obras. Eu creio, temos aí até 2045. Eu creio que em 2045 Jesus voltará. Eu acredito nisso. Cada um acredita no que quiser. Se você acha que é 3.000, se você acha que é no ano 4.000, se você acha que é no ano 10.000, viva a sua fé. A minha me diz que Jesus voltará em 2045, vai surpreender esse mundo violentamente, como uma bomba de Hiroshima que explode e ninguém sabe de onde veio o calor que o consumiu. É o que eu creio. 2045 é o que eu creio. Creio mesmo, hein? Você tem a sua fé, a sua caminhada, mas você precisa ser esclarecido dia após dia. Se você estacionar nos seus estudos, na sua meditação, na sua leitura, nas pregações, no seminário, que Deus fala redundantemente, seminários e pregações, se você estacionar, a sua vida acomoda. Como que Deus revelou? Quando eu me converti, Deus não tinha revelado Bíblia sim, Constituição não. Eu passei 13 anos no banco e Deus não revelou Bíblia sim, Constituição não. Deus mandou fundar a geração Jesus Cristo. Se passaram uns 8 anos e Deus não revelou Bíblia sim, Constituição não. Tempos depois estávamos aqui, tínhamos alcançado outros degraus, outro entendimento, outra compreensão. Aí vem Deus e revela Bíblia sim, Constituição não. Fala, Jesus, que é isso? Lança isso no mundo, porque no milênio eu virei e mostrarei que essa bandeira será hasteada. Está aí, mas isso não foi dado no começo da caminhada. Quando isso foi dado, eu já tinha 20 anos quase de caminhada, eu me confundo nas contas, não sou matemático, já tinha mais de uma década de caminhada. Foi depois de ter fundado Geração Jesus Cristo, quando Deus revelou essa bandeira. E Deus tem falado, essas coisas que têm sido postas aqui em cima, nessa mureta, são coisas que Ele vai usar tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Frases poderosas: o Senhor é o nosso juiz, o nosso legislador, o nosso rei, é Ele que nos salva. Você tem essa fé para assumir Deus como seu juiz, como seu legislador, como rei da sua vida mesmo? Ou alguma ameaça pode te fazer afrouxar na fé e tremer na palavra? Essas espadas são espadas para quando você está a serviço do Senhor. Não são espadas para você usar, elas não são suas. Essas espadas são do ministério, não são suas. Você não usa isso a hora que você quer, não. Você usa isso com autorização minha. As espadas foram dadas a mim. Quando a igreja sai no serviço do Senhor, nós usamos as espadas, ferimos e morremos em defesa dela. Em defesa em termos, morremos na proclamação dela, se preciso for.
porque assim como Cristo morreu por nós, também nos chama a morrer por Ele. Mas o estágio dessa revelação poderosa, teve um rapaz, acho que ele foi para a Groenlândia, o último dia que ele esteve aqui, ele estava de viagem para a Groenlândia, falava inglês, não conseguimos nos comunicar muito bem com ele, e ele disse: eu vim aqui na igreja por causa dessa frase. Falou, eu não podia ir embora, eu tinha que vir aqui conhecer esse lugar, porque eu vi isso aí, eu tinha que vir, eu concordo com isso, eu tinha que vir aqui. E ele voltou, acho que é para a Groenlândia, Austrália, foi para a Austrália, mas nós demos a ele o nosso site em inglês, para ele de lá consultar o nosso site em inglês, quem sabe as obras que Deus fará, porque um turista, sujeito a assaltos, medo de morro e tudo isso, um turista sobe aqui para dizer: não, eu tinha que vir aqui. Uma igreja com essa frase, eu tinha que vir aqui conhecer isso aqui. Ou seja, isso foi revelado num tempo específico, não foi no começo da caminhada. Ou seja, meu irmão, presta atenção, tem muita coisa para Deus trazer ainda à sua vida, você só não pode parar. Lembra que aqui estava cheio de pessoas, cadeiras que não sei o quê, e Deus falou assim, Deus começou a usar o irmão Marquinho, lembra? Do homem com a peneira, e jogava, e a peneira jogava, não estou nem falando da segunda profecia que ele entregou sobre isso aqui não, aquela que ele falava até sem o microfone, que ele voltou para o lugar dele, e Deus disse assim, eu tenho que limpar. E Deus começou a falar ao meu espírito, eu tenho uma grande seleção nesse lugar, vou jogar muita gente fora, vou botar muita gente na lata do lixo, não estão valorizando o sangue de Cristo, o seu sacrifício. Cresça, meu irmão, que você vai descobrir que a porta do céu não é estreita, é estreitíssima, e não são poucos que passam por ela, são mínimos. Reino dos céus não é para qualquer um. Está pensando que vai chegar lá no reino do céu e vai dizer, aquele traficante veio para o céu, tu está pensando que tu é louco? O padre está aqui no céu, oi padre, tu é louco? O pai de santo. O reino dos céus é estreitíssimo, e reino dos céus é aquilo que diz na Bíblia, aquilo que é dito no nosso espírito, nesse espírito que nós adoramos. Então, meu irmão, cresça, não te detenhas, não te limites, não pares, tem muita coisa para você aprender, tem muito para você saber, e se você parar, Deus trará novas revelações e você não vai alcançar a compreensão. E aí Deus vai se manifestar de novo, e novamente os profetas vão ver o anjo jogando a peneira para fazer a seleção, e vai dizer, vou fazer de novo uma grande seleção. Muitos lobos já foram postos para fora, irmão. Muitos que Deus chamou de cachorro, de serpente, foi posto para fora. Deus é mentiroso. Quantas pessoas você está dando falta aí? E tem mais ainda para sair. E pergunta se eu estou querendo que não fique, eu estou querendo que vá. Porque eu sempre pedi ao meu Deus, Deus, eu dou a vida pelo teu evangelho, eu prego que o Senhor me dê a pregar, mas não me deixa pregar para gente que não está interessado na verdade. Eu não sou pregador de multidão, eu sou pregador dos verdadeiros. Não sou pregador de multidão. Não tenho, eu queria, Deus, dá uma igreja cheia. Que igreja cheia, meu irmão? Como que igreja cheia se a porta é estreita e poucos passam por ela? Tem gente que diz assim, quando o censo proclama, né? Tantos milhões de evangélicos no Brasil, eu digo, aonde? Aí pega-se a revista Veja, que é a principal que faz isso, só na Universal tem...
Só na Universal tem quantos cristãos? Na Universal não tem nenhum cristão, nenhum cristão. Edir Macedo é um rato de esgoto, filho do diabo, adorador de Satanás, com pactos na maçonaria e com o diabo. Edir Macedo é um lixo, é um rato. Que dirá a organização que ele dirige? Lá não tem nenhum cristão, nenhum. Fez aliança com a política? É pacto com o diabo, também deixou de ser cristão. Mas quando você chegou na geração de Jesus Cristo, você já tinha esse entendimento? Então você veio caminhando, cego e clamando, mas hoje o teu Deus cospe no chão, faz lodo e passa nos teus olhos e diz, afatá. É assim que funciona, meu irmão. Eu não comecei no evangelho pregando isso, não. Eu não comecei no evangelho cuspindo na cara desses canalhas, desses mercenários, não. Eu não comecei no evangelho cuspindo nas Assembleias de Deus, cuspindo nos batistas, pisando na cara do Deus deles. Eu não comecei, não. Eu fui cego, mas ouvindo o som da pegada do mestre, e clamando e suplicando misericórdia, até que ele chegou e cuspiu no chão, fez lodo e passou nos meus olhos. Hoje eu vejo mesmo, porque eu já tenho a visão. Anota aí, geração Jesus Cristo, eu já tenho a visão dos últimos tempos. O conhecimento bíblico para o último dia da igreja sobre a terra já se encontra no meio da geração Jesus Cristo. Se encontra aqui dentro. Cresça. Tem mais, cresça não só pelo conhecimento, porque presta atenção, acorda, anota. Tem muita gente aqui que tem o conhecimento, mas não tem a postura. Não tem a postura. Quando eu digo que para a geração Jesus Cristo existir, eu renunciei a um casamento e aceitei a dor da separação de um filho, muita gente não leva isso a sério. Não adianta você ter só o conhecimento, não, meu irmão. Tem que ter a postura de acordo com o conhecimento. Você conhece os mandamentos do Senhor Jesus? Eu te digo, besteira. Porque ele não falou que conhecer os seus mandamentos levaria a lugar nenhum. Ele falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guardar não é pegar, escrever e botar no bolso. Guardar é botar no coração, e quem está no coração vive, porque do coração procedem as saídas da vida. Caminha, irmão, caminha. Não faz que nem alguns loucos que pensavam que eram sábios, não, e Jesus jogou a peneira e deu um chute neles. Não faz não, porque aqui sempre será um centro de seleção, enquanto Jesus não disser assim, tira a placa. O dia que Jesus te disser para mim, tira essa placa, tira essa frase aí de baixo, o mundo vai estar tremendo pior do que a bomba de Hiroshima. Nós teremos aqui diamantes violentos, pessoas que vão exalar a Bíblia, que vão respirar Espírito Santo. Mas enquanto esta placa estiver aqui, ainda é um centro de seleção e justiça. O Deus que mandou colocar essa placa aí, Ele mandará tirar um dia. Mas nesse dia, nós já teremos ido inclusive nos velórios dos mártires que somarão debaixo do altar. Isto é geração Jesus Cristo. 9h10, o culto começou 7h30, não pedi e não vou pedir dinheiro de ninguém, porque eu sou verdadeiro, eu conheço a palavra e ando nela,
Como Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Eu não amo Jesus não, eu sou perdidamente apaixonado por Ele. Vai tateando, meu irmão. Mas tem atitude, tá? Para com a ilusão. Eu sou da geração Jesus Cristo. Tem gente lá nos grupos, aqui agora nós temos 3 grupos. Quem está em um não está em outros, exceto algumas pessoas que nós colocamos lá para o contato administrativo. Às vezes um telefone dá problema, a gente usa outro, coisa desse tipo. Mas tem gente lá nos grupos que eu estou dizendo, você não faz parte da geração Jesus Cristo. Nunca fez. Faz-se uma pergunta lá da primeira página dos seminários, uma coisa besta que se prega todo dia, se fala toda hora, se fala em oração o tempo, e a pessoa não sabe e pensa que é geração de Jesus Cristo. Está maluco? Eu sepultei a minha mocidade, eu sepultei a minha vida em cima do livro, eu renunciei o mundo para hoje existir geração de Jesus Cristo, e alguém pensa que vai entrar aqui sentado aí como quem não quer nada e eu sou a geração de Jesus Cristo. Tu tá louco? Tá louco? Cadê os calos? Cadê o preço? Cadê você no espelho cortando a tua própria língua para ser geração de Jesus Cristo? Geração de Jesus Cristo não é para qualquer um. A porta é grande, mas é aquela ali que é grande. Aquela que entra quem quiser porque está ali perto. E eu deixo entrar. Mas a porta espiritual da geração de Jesus Cristo, essa não é para qualquer um, meu irmão. O sangue de Jesus não é... Jesus não foi um palhaço, o sangue dele não é piada. Você não cobraria, você não zelaria, você não teria zelo pelo sangue do teu filho se você o desse em sacrifício? Porque você acha que Deus não vai ter zelo pelo sangue do filho dele? Foi brincadeira as coroas de espinho? Foi brincadeira os cravos nas mãos? Foi brincadeira as chicotadas? Foi brincadeira, tudo que Jesus passou foi brincadeira? Se fosse o teu filho, se fosse o teu parente, se fosse alguém que você ama, aí não seria brincadeira? Primeira coisa para ser geração de Jesus Cristo é aprender a valorizar o sacrifício dos outros, começando pelo de Jesus. Todos que são geração de Jesus Cristo têm um preço a ser, que foi pago, tem um sacrifício, tem uma renúncia, tem uma dor. Se você não tem uma cicatriz e não tem uma dor para contar, você nunca sequer se tornou um crente. Que dirá a geração de Jesus Cristo? Nós não somos igreja. As igrejas estão lá debaixo dos nossos pés. Nós estamos muito acima de ser igreja. E põe acima isso. Então, meu irmão, atente para isso. Segue Jesus. Está tateando? Vai tateando. Por acaso Pedro, quando começou a seguir Jesus, entendeu quem ele era? Tem historiador que mostra Pedro assim. Chamaram Pedro, né? Não, Pedro, esse aí é o cara. Esse aí que Moisés falou. Que é isso? Já apareceu tanto profeta por aqui. Não, mas Pedro... Aí todo mundo seguia Pedro, todo mundo seguia Jesus e Pedro ficava só de longe. Pedro, se aproxima aí. Não, estou bem aqui. Pedro não chegava perto de Jesus. Alguns historiadores colocam isso, acham apenas a visão interessante, não sei se realmente o fato se deu. A visão é interessante, ou seja, todo mundo que começa a seguir Jesus sem saber quem ele é. Mas alguma coisa a pessoa sente, que ali está alguém que tem algo a mais a dar. Jesus atravessou a terra dos Gadarenos, um homem veio querendo jacar uma pedra em Jesus, completamente endemoniado. Jesus falou, sai dele, legião. O homem ficou liberto, disse para Jesus, eu te seguirei para onde tu fores. Ele falou assim, não, tu não vai me seguir, vai para a tua casa, dá testemunho lá na tua cidade, de quão grandes coisas fez o Senhor por ti. Entende, irmão? Então você tem que aproveitar o toque
que Jesus deu na tua vida? Qual foi o toque desse endemoniado? A libertação. Legião, sai dele, o homem. Onde é que eu estou? Vivia ali que nem um moribundo, no meio de porcos, comendo lixo. Falou, não, eu te seguirei para onde tu fores. E se alguém perguntasse, tu sabe o nome dele? Como é que tu quer seguir ele? Qual é o nome dele? Ele sabia que aquele homem se chamava Jesus? Não. Tu quer seguir a ele? Quem é ele? Não sei, só sei que ele me libertou. Ele é o Filho de Deus. Não, como é que é? Ele é o quê? Filho de Deus? Não, Filho de Deus não. Não importa se você não viu Jesus como Filho de Deus. Mesmo cego, tateando, vai clamando, porque aquele que em nós começou uma grande obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite, no primeiro louvor que o Senhor cantou, assim, quando o Senhor começou a louvar a Deus, eu vi um caminho de fogo sair daqui e passar por aqui. E vi tochas se levantar do lado direito e do lado esquerdo. Então essa visão cessou. Logo em seguida eu tive outra visão. O Espírito Santo me deu essa visão contigo, André. Ele está te entregando hoje nas tuas mãos 3 coisas: um cedro, uma coroa e uma capa. Até aqui, mestre. Bom, Marcos, André, tá aí. Paz, irmãos. Irmão Alessandro, eu via semelhante a uma almofada, um travesseiro molhado, encharcado. E esse travesseiro, ele pairava sobre a sua cabeça. Então eu vi umas mãos. Ele torcia esse travesseiro, e essa água que saía, ela entrava pela sua cabeça, entrava pelas suas costas, e eu via que ela entrava no seu corpo pelos seus poros. Depois eu via, irmão, essas águas saírem pelos teus olhos em forma de lágrima, e ali essa visão cessava, irmão. Amém. Irmão Carlinhos, durante o segundo louvor, eu vi o irmão andando pela rua. Eu vi atrás de você uma cauda vermelha, e ela tinha uma ponta como se fosse um triângulo. E essa cauda, ela te perseguia. Então eu vi uma bota preta ser colocada nos seus pés, e eu vi uma grande navalha sair no seu calcanhar para trás, e essas navalhas picotaram essa cauda que estava atrás do irmão. Satanás ainda peleja pela sua vida, irmão. Porém, o Deus da geração Jesus Cristo tem lhe dado graça. Louvado seja Deus. Durante o louvor que a irmã Dayana cantou, eu vi um grande manto branco, mestre, vindo do céu, com a asa trazendo ele. Ele tinha nas suas laterais como ouro. E esse manto, ele foi colocado, irmã Cláudia, nas suas costas. Eu vi a irmã em pé. Esse manto foi colocado nas suas costas.
Então eu via o teu coração saltar do peito, e esse manto se abria, e eu via alguns irmãos entrar, esse manto se abria, e debaixo dos seus braços, como asas, eu via alguns irmãos entrar, mas era o teu coração que chamava. E quando eles entravam, esse manto se fechava e o seu coração tornava para dentro do peito. E ali essa visão cessava, irmão. Até aqui, mestre. Davidson. A paz, igreja. Gilmar, aqui é a restauração. Assim te manda dizer o Senhor. Mestre, durante os louvores, eu vi duas mãos abrir dessa forma. E ali eu vendo aquela visão como se estivesse abrindo o ar. Só que me deu entendimento que se abriu e eu vi um outro plano. É como geração de Jesus Cristo tivesse um plano e o púlpito tivesse outro, pois eu não via mais o Senhor e o púlpito. Eu via raios, via trovão durante toda a pregação. Amém. Quando a irmã Daiane estava louvando, eu tive uma visão. Eu vi a irmã Daiana com a blusa do ministério, Bíblia sim, Constituição não, e mares sendo agitados. Ela louvando aqui, os mares sendo agitados aqui dentro da congregação, e o sol se aproximou dela. E durante esse louvor, irmã, você abalou o centro da gravidade da terra. Assim manda dizer o Deus da geração Jesus Cristo. E durante a pregação, eu vi a irmã Daiana com essa mesma blusa perante a um grande urso. E esse urso ficou de pé, como nós seres humanos. E ele com muita raiva, muita ira. E saiu da boca da irmã Daiana uma grande espada, uma espada de fogo flamejante, e atravessou o ombro esquerdo desse urso, perfurou o ombro esquerdo desse urso. Essa cicatriz ficou aberta, não abateu esse urso, pelo contrário, aguçou cada vez mais a sua ira. E o Deus da geração Jesus Cristo já tem esse dia marcado para que essa espada atravesse esse urso. Esse dia será no mês que irá adentrar, assim diz o Deus da geração Jesus Cristo nesta noite. Amém. Será a ideologia desse urso, assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. É aqui. Eu tive uma visão, mestre, com Iago. Eu via o rosto dele completamente liso, numa parte. Depois eu vi crescer espinhas no rosto dele. E o conceito que o Iago tem de cristianismo, esse conceito sumirá da vida dele. E ele passará a enxergar o mundo assim como enxerga os garotos da idade dele, com os conceitos do mundo, não com os conceitos cristãos. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Gilmara, eu tive uma visão durante a palavra, e louvado seja Deus pela vida do profeta Davidson. Eu via você segurando a mão de uma pessoa, e eu via um anjo. Esse anjo, ele empurrava a pessoa, e esse anjo, ele tinha a palavra na mão.
Ele tentava dar a palavra para a pessoa, mas você puxava a pessoa, você dava a mão à pessoa, e o anjo empurrava, tentando dar a palavra, mas você não permitia. Você dava a mão à pessoa e trazia a pessoa. E assim diz o Senhor: aqui é restauração, não evangelização. Louvado seja Deus pela vida sua, Davidson. Amém, mestre. Amém. Eu tive uma visão com o Alex. Eu vi ele num barco, esse barco era da cor vermelha. E ele navegava num rio de sangue. E acima dele tinha um guarda-sol. Mas esse guarda-sol era muito feminino. Então eu vi que dessas águas circulava junto com ele uma serpente. E essa serpente vinha e sentava no barco e deitava assim com a cabeça, e ele ficava acariciando a serpente. E essas águas que eram sangue, elas eram muito turbas. E de repente essa serpente começou a ficar maior, mais gorda, e virou outro animal, virou um crocodilo, um jacaré, e começou a se mover e derrubava ele desse barco. Então ele parava junto com os outros rebeldes e ficava numa espécie de uma caverna embaixo da água, e só tinha um espaço com ar ainda, e ele ficava ali tentando respirar com aquele espaço com ar. E eu tive essa visão muito real, e aquilo era muito apertado, muito ruim de ficar ali, terrível. E ali essa visão cessou. Amém. Quando o senhor, mestre, falava das placas, eu vi o senhor ganhar como se fosse um recipiente de pano com várias espadas. E essas espadas eram muito antigas, e o senhor distribuía algumas para o povo da congregação, mas outras o senhor ia dar e pegava de volta. Era bem no momento que o senhor falava das 3 placas. Amém. Durante a palavra eu vi algumas pessoas só de sunga. Eram homens e eu não consegui identificar, mas estavam de sunga, e essas sungas eram da cor preta. Amém. Algum dos profetas? Algo mais? Alô. Mestre, durante aquele louvor, Te Amo, Sérgio Lopes, eu vi algumas folhas da Bíblia sobre o céu da congregação, sendo que ela ia repousando sobre a cabeça de alguns irmãos, mas era acompanhada do folheto da dispensação, junto com a folha da Bíblia. E durante a palavra, no contexto da pregação, quando o Senhor falava daquele cego, eu vi algumas pessoas com lama, só que não era nos olhos, eram na cabeça, na parte equivalente ao cérebro. Amém. Até aqui, mestre. Amém. Alguém mais? Não? Amém, irmão. Vamos ficar de pé então. Bendito Deus glorioso, santo e majestoso, Deus que opera além do que pedimos ou pensamos, Deus que opera no profundo, no oculto, no silêncio, ou gritando sobre os montes, porque Tu és Senhor, e fazes como bem queres, como Te apraz. Assim, Senhor, nós Te damos graças, pois reconhecemos, e como não poderíamos reconhecer, os Teus grandes e tremendos feitos, pois estamos de pé, e isso nos tem bastado, pois reconhecemos que até aqui
quem nos ajudou foi o Senhor. Por isso, Senhor, leva-nos na tua graça, leva-nos na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas. E quando digo, Senhor, leva-nos na tua paz, é na paz que o Senhor nos tem dado pelo entendimento e pela compreensão, e não em paz com este mundo, Senhor, porque a tua palavra diz: o que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Assim te damos graças nesta grande oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Alô. Deus me deu uma visão agora. Eu vi um anjo, só que ele estava, era como se ele fosse um anjo folheto, eu não consigo explicar. Ele veio andando, ele era só folheto, era folheto em todo o seu corpo, inclusive as suas asas. Ele bateu as asas aqui na frente, eu vi os folhetos sobre a congregação, algo impressionante, eu não consigo explicar, uma visão muito real e muito tremenda, mestre. Eu só sei dizer que era um anjo de folheto, não tenho outra palavra. Amém, mestre. Amém. Leva-nos, Senhor, então, na tua graça, pois nós temos lutado e sabemos que até aqui temos sido os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.